Então damos início à aula de hoje, pessoal. Vamos falar sobre materiais isolantes, certo? A aula passada a gente conceituou aí os materiais magnéticos, né? E hoje vamos falar um pouco mais sobre os isolantes. Então os isolantes ou dielétricos são materiais utilizados no confinamento da energia elétrica, seja para fins de segurança, isolação, como no armazenamento de energia. Característica principal de um isolante: polarização. Então ele é capaz de polarizar e formar dipolos elétricos. Tá? Vamos entender um pouco melhor como é que funciona isso. Capacitância. Capacitância é a capacidade, é a razão entre a quantidade de cargas acumuladas entre duas chapas aí, né? Dividido pela diferença de potencial elétrico entre essas duas chapas. Tá? Então todo dielétrico inserido em um circuito elétrico pode ser considerado como um capacitor de capacidade determinada, em que C é a capacitância do dispositivo e V é a tensão aplicada. Aqui a gente tem um capacitor, né? Um capacitor. E no meio aqui das duas chapas a gente tem um dielétrico, certo? A gente vai entender como que esse dielétrico aqui influencia na capacitância, ou seja, na capacidade desse dispositivo aqui de armazenar energia. Como é que um capacitor carrega? Quem é que saberia dizer? Como é que eu tenho o acúmulo de cargas aí? Como é que um capacitor funciona? Vocês já viram isso aí em alguma disciplina? Eu vi em Física 3. Qual é o princípio de funcionamento aí de um capacitor? Peraí, tô pensando, professor. Pode pensar. Eu tinha que notar, mas eu não tô achando. A memória tá falhando hoje. Tem a ver com acúmulo de cargas, né? O capacitor nada mais é que é um dispositivo que acumula cargas, certo? Ele tem duas chapas, né? Desequilíbrio interno, né? Eu vou ter duas chapas aqui, tá? Duas chapas metálicas. E essas duas chapas metálicas aí vão perder elétrons e receber elétrons, né? Então qual que vai perder e qual que vai receber? Sempre aqui na disciplina a gente vai estar falando de sentido real, tá? Sentido real da corrente. Sentido real da corrente do menos para o mais, né? Ou seja, do maior potencial para o menor potencial, né? Por que maior potencial? Porque no negativo da fonte aqui, que eu coloquei aqui, que eu conectei, esse negativo eu tenho acúmulo de cargas, né? Se eu tenho acúmulo de cargas, eu tenho um potencial maior. Se eu tenho falta de cargas, né? Ou uma região onde eu tenho poucos elétrons em relação à quantidade de prótons, eu vou ter falta de elétrons ou um potencial elétrico menor. O potencial elétrico está diretamente ligado à quantidade de cargas, né, acumuladas em uma determinada região, um determinado ponto. Então, se eu tenho mais cargas aqui no meu negativo, essas cargas aqui, né, quando eu conectar na minha bateria, os dois terminais da bateria, da fonte, do meu capacitor, eu vou ter cargas que vão se locomover para cá, né? Vão fazer esse caminho aqui e vão se depositar
essa chapa aqui, né? Vamos depositar aqui. Por que elas vão fazer isso? Né? Buscando um equilíbrio, certo? Como a chapa está neutra, né? É um material metálico. A chapa é um material metálico com poucos elétrons aí, né? Com elétrons livres na última camada, só que ela está neutra, tá? Ela não está com elétrons faltando ou com acúmulo de elétrons. Então, quando eu conectar essa fonte aqui, eu vou ter que cargas vão se depositar aqui, né? Buscando um equilíbrio entre esse ponto aqui e esse ponto aqui, né? Vamos buscar um equilíbrio aí, né? Da mesma forma, né, o meu ponto negativo, meu ponto positivo, aqui, né, meu lado positivo da bateria, que quer dizer que está positivo? Que está faltando cargas aqui, né? Então, se eu tenho uma chapa neutra, né? Uma chapa metálica, né, é um material metálico, tá? O capacitor, ele é feito de dois materiais metálicos. Se eu tenho dois materiais metálicos, aqui eu tenho o meu segundo, né, minha segunda chapa. Essa segunda chapa aqui, ela tá neutra, tá? Também, assim como a primeira, ela parte inicialmente de um estado de neutralidade. Então, na medida que eu conecto esse lado positivo da bateria aqui, eu vou ter carga saindo daqui, né? E vindo para cá, né? As cargas vão sair da minha chapa e vão vir de encontro ao meu polo com um potencial menor. Por quê? Aqui eu tenho uma chapa metálica neutra, certo? Eu não tenho acúmulo e nem perda de elétrons, né? Tá no estado estável, dá para se dizer assim. O material metálico estável tem elétrons livres na última camada, certo? E esses elétrons livres vão buscar também a estabilidade do sistema, né? Como eu estou conectando esses dois pontos aqui, né? Estou conectando esses dois pontos. Eu vou ter que esses elétrons vão tender a sair do maior potencial. Agora, o potencial maior é o neutro, certo? E vão ir para o menor potencial, ou seja, o potencial onde tem falta de elétrons. Vejam que para mim tem uma diferença de potencial. Eu não quer dizer que eu preciso ter cargas aqui e acúmulo de cargas aqui e falta de cargas aqui. Não. Eu tenho que ter só uma diferença de acúmulo de cargas. Se aqui eu tenho uma neutralidade e aqui eu tenho uma falta de cargas, eu vou ter movimento, eu vou ter corrente elétrica, eu vou ter trabalho, né, realizado para mover essas partículas. Assim como no polo negativo, onde eu tinha acúmulo de elétrons e a neutralidade, eu teve uma corrente elétrica, aqui também eu vou ter, né, do neutro para a falta de elétrons. Eu preciso ter o quê? Preciso ter uma diferença de potencial. Tendo essa diferença de potencial elétrico, eu vou ter corrente elétrica, certo? E eu vou ter essa circulação de cargas até quando, Kevin? Tu que já fez física 3 aí. Desculpa, professor, pode repetir? Eu vou ter essa circulação de cargas, né? Até quando? Até quando eu vou ter que essas cargas vão se mover do menos aqui para essa chapa e dessa chapa pro mais. Enquanto tiver corrente, não? E vai ter corrente até quando? Mas daí o senhor me apertou. Vai ter corrente, né?
vai ter corrente enquanto tiver uma diferença de potencial, certo? Enquanto a quantidade de cargas da chapa não é igual à quantidade de cargas do polo da bateria, tanto positivo quanto negativo. Tem que ter uma estabilidade, uma igualdade de cargas. Quando eu tiver essa igualdade de cargas, aí eu não vou ter mais circulação de cargas aí, né? Não vou ter mais corrente elétrica. Então eu vou ter que esse capacitor tá carregado agora, tá? Esqueçam isso aqui um pouco, tá? Aqui vocês esquecem, tá? Eu quero introduzir o conceito de capacitor aqui, que talvez vocês não viram ainda, né? Beleza? Então vamos lá. A capacitância está relacionada com as dimensões do dielétrico. Então, C igual a ε0 a área, né, dividido pelo L, em que ε0 é a constante dielétrica no vácuo é igual a 8,85 vezes 10 a menos 12. O L é a distância entre as placas e A é a área da seção transversal da placa. Então eu posso achar uma expressão, né, que dependa exclusivamente da geometria do capacitor, tá? Ao invés de eu aplicar essa fórmula aqui, C igual a Q sobre V, V é a diferença de potencial elétrico, tá? V é a diferença de potencial. Como é que eu descubro a diferença de potencial elétrico? Integrando, né? Fazendo uma integração desse cara aqui. Integro da placa positiva, sempre faço a integração contrária ao meu campo, tá? Da placa negativa até a placa positiva, né? Eu vou ter meu V igual a integral dA até B do meu campo elétrico, né, vezes o meu ds. E sinal de menos aqui. Isso aqui é o meu isso aqui que é o meu meu V, né? Meu V. Está relacionado com o trabalho, tá, pessoal? Aqui está relacionado com o trabalho. Isso aqui é meu V, que é a minha diferença de potencial elétrico entre essas duas chapas. Quando essa diferença de potencial elétrico entre essas duas chapas for igual à diferença de potencial elétrico da bateria, da fonte, eu não vou ter mais circulação de corrente. Então aqui ele está me dando aí o capacitor que relaciona com a constante dielétrica. O que é essa constante dielétrica? É a capacidade, ou a facilidade ou não das linhas de campo atravessarem um dado material, certo? Dependendo do material, eu vou ter maior facilidade ou menor facilidade. Certo? E aqui a gente pode, né, tá encontrando algumas constantes relativas, né? Vamos voltar aqui, ó, ao meu epsilon R é igual ao meu epsilon relativo ou do material. Não, desculpa, pessoal, desculpa. Esse aqui é o meu epsilon total, tá? Esse aqui é o meu epsilon relativo. O meu epsilon é igual a epsilon R vezes epsilon zero, tá? O epsilon R é a constante dielétrica do material. E o epsilon zero é a constante dielétrica no vácuo,
certo? Então, se eu estou no vácuo, eu só vou considerar o meu epsilon zero, né? Já que eu não tenho material, vai ser exatamente epsilon zero. Então, aqui a gente tem o epsilon r, né? Para cada material. Então, aqui a gente tem NaCl, né? Sal de cozinha, vidros, né? Silícia fundida, pirex, polietileno, polipropileno, policarbonato. Ar não tem aqui, né, mas a constante dielétrica no ar é 1, tá? Não tá aqui, mas é 1. Papel também não tem aqui, mas... enfim. Mas, né, para nós entender melhor o funcionamento de um capacitor, quem não fez... vocês estão fazendo Física 3 agora, né? Certo? Quem tá no semestre corrente. É isso ou não? Sim, professor. Vocês já viram capacitor? Já viram ou não? É meio relativo isso, porque a aula é meio diferente, mas não dá para entender muita coisa. Não, mas eu digo assim, em circuitos ou física, vocês estão vendo? Podem dizer se sim ou não. Só preciso saber se vocês já viram isso aqui ou se é completamente uma novidade, até o nome, capacitor. Foi Não. o último conteúdo da última prova, mas aí depende, né, professor? Da prova de Física 3, seria? Isso, foi tipo dessa semana. Ah, entendi. Tá, Então é algo bem recente, assim, pra... tá, bem recente. Mas essa ideia de acúmulo de cargas aí, vocês... É que eu sei, assim, que talvez lá na física fique difícil de vocês compreender o conceito, mas vocês têm que saber, assim, ó, como é que funciona o resistor, o capacitor, o indutor. Esses três elementos são os mais básicos da elétrica, tá? Em cima deles que vai começar toda a dinâmica, né? Todo o estudo da nossa área aqui da engenharia parte do capacitor, do indutor e do resistor, tá? Capacitor e indutor são dois elementos que armazenam energia, um na forma de campo elétrico, que é o capacitor, e outro na forma de campo magnético, que é o indutor, tá? O indutor vocês vão ver mais para frente, acredito eu. Na aula passada eu falei um pouco sobre indutor, né? Mas perguntem, pessoal. Se vocês não sabem, perguntem, porque vocês vão ter que correr atrás disso aí depois em casa, se não perguntarem. Se o professor não souber responder, tudo bem, né? Aí vocês já sabem, ó, eu vou ter que ver melhor isso aqui em casa, ou não entendi a explicação. Mas perguntem antes, né? Perguntem. O que vocês não souber, perguntem, que daí a gente que tá aqui também vai direcionar isso aí, né? Melhor. Porque vocês têm que entender como que funciona, né? O capacitor, ele é um cara que armazena cargas. Vocês conseguem compreender por que ele consegue fazer isso? Fica claro isso para vocês? Que dúvida vocês têm sobre isso? Vocês têm alguma dúvida sobre o capacitor? Até de Física 3, que foi passado e talvez não entenderam direito? No momento não, professor. Agora deu para entender com a explicação do senhor, assim, bem claro. Beleza. Eu vou ter esse acúmulo de cargas, né? Relacionado à diferença de potencial, né? Enquanto eu tiver diferença de potencial, eu vou ter
eu vou ter circulação de corrente. Então, essa circulação de corrente é limitada à capacitância. Se essa capacitância for pequena, eu vou ter um breve período, né? Se eu conectar uma fonte CC aqui, eu vou ter um breve período onde sim eu vou ter corrente elétrica. Tá? Vou ter um breve período aqui. Agora, se a minha capacitância é maior, quanto maior for a minha capacitância, maior vai ser a capacidade desse capacitor de armazenar cargas, certo? Esse armazenamento de cargas gera um campo elétrico aqui dentro, né? Tem um campo elétrico aqui dentro. Essas linhas aqui que tá aqui atrás são o meu campo elétrico, tá? Aí aqui na aula de hoje, o que isso aqui tem a ver com a aula de hoje? Isso aqui, a gente está falando sobre isolante, né? Materiais isolantes. Dentro de um capacitor eu coloco um dielétrico, certo? Coloco um dielétrico com o intuito de aumentar a minha capacitância. Por quê? Porque o dielétrico tem uma propriedade, todo dielétrico ou isolante, dielétrico e isolante é a mesma coisa, tá? Todo material isolante é um dielétrico. Todo dielétrico ele tem a capacidade de se polarizar. Então aqui eu tenho moléculas polarizadas, tá? Ó, podem ver aqui que eu tenho moléculas polarizadas. A gente vai entender um pouco melhor isso aí agora. Então o que é polarização? Separação espacial entre as cargas positivas e negativas em uma molécula. Molécula neutra. Então aqui eu tenho uma molécula neutra. Aí eu aplico um campo, ou seja, essa molécula que está submetida a um campo elétrico. Eu vou ter essa polarização. Uma vez que era assim, fica assim agora. Eu vou ter que certas regiões daquela molécula vai estar mais eletronegativa. E outras regiões vão estar mais eletropositivas. As moléculas são estruturas neutras, e quando se aplica um campo externo, as forças de Coulomb, na qual mantém as cargas em equilíbrio dinâmico, são modificadas e ocorre o rearranjo de cargas no interior da molécula, resultando na polarização. Então, quando eu aplico um campo externo, eu não vou ter circulação de corrente, eu não tenho elétrons livres, tá? Porque é um isolante. A diferença entre um material isolante e um condutor é que o isolante ou o dielétrico, ele tem estabilidade eletrônica, certo? O que quer dizer isso? Ele tem os 8 elétrons na última camada, ele tem o que se diz de arranjo estável, arranjo perfeito, tá? Onde eu tenho uma estabilidade garantida pelo número de elétrons na última camada, o que não acontece nos materiais metálicos, né? Nos materiais metálicos eu tenho poucos elétrons na camada de valência, tenho elétrons faltando na camada de valência muitas vezes, né? Então, nos dielétricos, nos isolantes, eu vou ter um efeito chamado polarização. Nos condutores, quando eu aplico um campo elétrico externo, como é que eu aplico um campo elétrico no material condutor? Eu tenho aqui um fio, tá? Esse aqui é um material condutor. Como é que eu posso aplicar um campo elétrico nele? Esse fio aqui está com cargas livres, né? Eu tenho elétrons que estão se locomovendo de um átomo para o outro de forma arbitrária, né? Ficam se locomovendo, eles não ficam presos que nem os isolantes, eles ficam soltos, né? Eles ficam se locomovendo, mas não com uma velocidade, não com um sentido definido, simplesmente se movimentam de maneira arbitrária, certo? Então eu vou ter aqui N. Opa, não é positivo, é negativo, né? Eu vou ter N cargas aqui dentro, né? Negativas, né? Se locomovendo de maneira arbitrária. No momento que eu aplico um campo elétrico, o que é aplicar um campo elétrico? É conectar esse fio
numa fonte, certo? Conectei esse fio numa fonte, mais e menos. Então, no momento que eu conecto esses dois fios, todo esse sistema agora enxerga o positivo da bateria e o negativo da bateria. Todo o sistema, eu digo o quê? Todo esse fio aqui, né? Todo esse fio aqui que está aqui conectado, né? Esse pedaço de fio aqui vai enxergar que existe uma diferença de potencial entre esses dois pontos. Existe um campo elétrico. Sempre quando eu tenho diferença de potencial, eu tenho um campo elétrico. Se eu não tenho diferença de potencial, eu não tenho um campo elétrico. Certo? Se eu não tenho diferença de potencial, eu não tenho um campo elétrico. Então eu vou ter uma movimentação de cargas, né? Pra cá, né? Pra lá. Pra cá. Pra cá, né? Do menos pro mais, né? Por que é do menos pro mais? Por que é do menos pro mais aí, Isadora? Por causa das cargas, do sentido delas, não é? Que daí tem que criar essa diferença de potencial. Tá, eu tenho a diferença de potencial aqui da bateria, né? Eu tenho a diferença de potencial aqui da bateria. Vamos lá. Eu tenho uma bateria com uma diferença de potencial. Menos e mais. Tá? E eu conecto um material metálico aqui. Por que o sentido real é do menos para o mais? Por causa dos elétrons? Por causa dos elétrons, né? Porque eu tenho no negativo, no polo negativo, eu tenho acúmulo de cargas. E no polo positivo eu tenho falta de cargas. Então o negativo ele tá mais... Eu tenho mais cargas elétricas ali. Porque o que está se locomovendo aqui é elétrons. O fenômeno físico que está envolvido aqui, né? O elemento físico que está envolvido na eletricidade é elétrons. O que se locomove é elétrons. O positivo da bateria não tem prótons. O positivo da bateria tem falta de elétrons. É um polo onde eu tenho ali falta de elétrons. Aquele ponto ali tem material, tem matéria. A matéria que está no polo positivo, essa matéria está com falta de elétrons. Eu tenho uma barreira de potencial aqui, né, que faz com que essas cargas não venham daqui para cá. Vocês entenderam? Eu tenho uma barreira aqui que impede, né, que elas saiam do positivo ou melhor, né, elas saem do negativo e vão para o positivo aqui, internamente. Eu não consigo, eu não tenho a capacidade de fazer isso aqui internamente, porque elas não enxergam, tá? Essas cargas, esses dois materiais que estão ali na bateria, eles não enxergam um outro. Eles não conseguem enxergar. Agora, quando eu defino um caminho externo, aí sim, tá? Por que as cargas que estão acumuladas no negativo da bateria não vão para o positivo da bateria? Diretamente por aqui, ó. Diretamente, internamente. Porque eu tenho uma barreira de potencial aqui, tá? Por que elas não saem daqui e vêm para cá? Né? Já que eu tenho essa diferença de potencial, por que elas não fazem isso? Porque eu tenho uma barreira de potencial onde essas cargas não conseguem enxergar que existe um outro ponto do lado delas que está faltando elétrons. Que o material do lado positivo da bateria está faltando elétrons. Eles não conseguem enxergar esse material do lado positivo que está com falta de elétrons. Seria como tivesse um isolante ali, né?
Exatamente, como se tivesse uma barreira de potencial, um isolante ali que impeça que eles se enxerguem. Agora, quando eu ofereço um caminho contrário, quando eu faço essa ponte aqui, não, agora sim, eles vão enxergar que existe uma diferença de potencial. Compreendam que tudo tem a ver com enxergar. Eu tenho que dar um caminho para que essas cargas possam ver que existe uma diferença de potencial. Existe um potencial menor, certo? E no momento que eu dou esse potencial menor, quando eu dou esse potencial menor, elas vão e circulam. É que nem uma barreira, uma represa de água. Eu tenho um rio ali represado. Por que o rio não desce? Por que está represado? Porque existe uma barreira ali que faz com que aquela água não queira, não consiga descer para aquele ponto de menor potencial, né? Porque o rio, né? Eu tenho o rio, né? A água desce do ponto de maior potencial para o de menor potencial, né? Eu vou ter essa diferença do maior potencial, né? Quando tu tá num potencial maior e tu consegue enxergar, o sistema está livre, ele vai tender a sair desse maior potencial e ir para o menor potencial, a não ser que tenha uma barreira, alguma coisa que impeça que eu, de fato, que impeça esse movimento, certo? Mas se não tiver nada que impeça, eu vou sempre... Né, a natureza funciona como estabilidade. Você sempre vai pensar num ponto de maior estabilidade. Então aqui eu vou ter essa circulação de corrente, né, do menos para o mais. Tá? O sentido convencional é o contrário, né, do mais para o menos. Mas para vocês entenderem, você tem que ter a noção que o que se locomove é elétrons e sai do negativo para o positivo. Tem a ver com diferença de potencial elétrico. Quando eu tenho diferença de potencial elétrico entre dois pontos, eu vou ter trabalho. E se eu tenho trabalho, eu tenho movimento de cargas. E no material isolante eu não vou ter isso. Tá? Nos isolantes eu não vou ter isso aí. Eu vou ter esse efeito de polarização. Eles não, quando eles se submetem a um campo elétrico externo, as cargas não se locomovem. Elas ficam presas ainda assim em cada átomo, né? Mas eu vou ter uma leve distorção da minha estrutura cristalina, onde os elétrons vão tender mais para um lado e na verdade, sim, eles vão tender mais para um lado. E, consequentemente, o outro lado, porque está com falta de elétrons, vai ficar positivo. Então, isso aqui, entendam, que eu não tenho cargas positivas, tá? Uma separação aqui. Eu vou ter elétrons indo mais para um lado e um núcleo indo mais para o outro. Então, um lado está mais positivo e um outro lado está menos positivo ou mais negativo, certo? Então, as moléculas são estruturas neutras e quando se aplica um campo externo, as forças de Coulomb, na qual mantém as cargas em equilíbrio dinâmico, são modificadas e ocorre o rearranjo de cargas no interior da molécula, resultando na polarização. Então, aqui eu tenho um dipolo. Momento de dipolo elétrico. Dipolo elétrico são duas cargas pontuais de mesma magnitude e sinais opostos separados por uma distância d. Tá? Então, o dipolo são a mesma carga, só que sinal contrário, e que vão estar separados por uma distância d, que eu tenho uma distância d, né? Então aqui eu tenho uma molécula apolar, tá? Ou seja, eu não tenho uma diferenciação de polos. E aqui eu tenho uma molécula polar, ou seja, aqui eu tenho uma diferença de polos, certo? O momento de dipolo é a medida da polaridade de um sistema de cargas elétricas que fornece a intensidade do dipolo elétrico que as ligações polares apresentam. Então, o quanto que esta molécula está polarizada?
Quanto que ela está polarizada. Esse é o momento de dipolo. Aqui é uma ligação, tá? Aqui são 3 átomos, tá? Aqui eu tenho 3 átomos também. Tenho ligações covalentes aqui e aqui também. Então aqui eu vou ter um capacitor no vácuo, tá? Capacitor no vácuo. Ou seja, aqui dentro eu não tenho nenhum material aqui, tá? Nem ar, nem nada. Aqui dentro. Tá? E eu conecto esse cara nos terminais de uma bateria, tá? Conecto ele nos terminais de uma bateria. O que vai acontecer? Um lado vai começar a acumular cargas negativas e um outro lado vai ficar positivo porque vai perder cargas para o positivo da bateria, certo? Até que a diferença de potencial entre essas duas placas seja exatamente igual à diferença de potencial da bateria. Por que que quando tenho a mesma diferença de potencial no capacitor que da bateria, por exemplo, se aqui for 12 volts, tá? Eu vou ter uma circulação de cargas aqui, né? Porque eu tenho uma diferença de potencial de 12 volts. Mas quando acumular tantas cargas aqui, que a diferença de potencial elétrico aqui seja 12 volts, por que eu não vou ter mais circulação de cargas? Porque no caso ele já estaria parametrizado os dois. Como assim parametrizado? No caso, os dois já teriam o mesmo valor, assim. Tá, eles vão ter... É porque já tá 12 volts, já tá carregado, então, quer dizer, já carreguei. Já tá Isso, já com não 12 tem volts. diferença de potencial. Ah, é isso que eu queria ouvir. Eu quero que vocês pensem fisicamente. Fisicamente, por que eu não vou ter mais circulação de corrente? Porque eu não tenho mais diferença de potencial. Esse ponto aqui tem o mesmo potencial elétrico que esse quando está carregado. E esse ponto aqui tem o mesmo potencial com o negativo da bateria quando está carregado. Se eu tenho o mesmo potencial elétrico, eu não tenho circulação de corrente. Eu só vou ter circulação de corrente se eu tiver uma diferença de potencial elétrico. Se vocês usar botas de 1000 volts, usarem uma roupa toda isolada, estiver em cima de um tapete de isolação 1000 volts e colocar o dedo de vocês na tomada, vocês não vão tomar choque. Só que eu não estou sugerindo que vocês façam isso, tá? Eu só estou querendo que vocês entendam o princípio de funcionamento, tá? O 220 da tomada, ou fase da tomada, ele só vai dar choque. O que é o choque? O que é o choque, pessoal? O que é tomar um choque? Mais ou menos quando a pessoa vira um condutor ali, quando tem uma diferença de potencial daí. Tá, mas o efeito do choque, o que é? O que é esse efeito de choque? Que tu sente na tua mão, assim? Não é a passagem de corrente? A passagem de corrente. Então eu só vou ter passagem de corrente se eu não tiver uma barreira de potencial. Se eu tiver uma barreira de potencial, não tem como a corrente circular pelo meu corpo, porque a ideia é o quê? É sair da fase e ir para a Terra. Porque o Terra, ele é um ponto de menor potencial. Então ele vai sair desse ponto de maior potencial e vai tender a ir para o meu pé ou para um ponto do meu corpo que eu esteja conectado a uma diferença de potencial, onde o sistema consiga enxergar que existe uma diferença de potencial. Se o sistema não enxergar que existe essa diferença de potencial, vocês não vão tomar choque. É por isso que se vocês pegar um fio com um alicate isolado, vocês não tomam choque. Vocês podem fazer, por exemplo, se vocês
encostar na tomada, pegar um alicate pegar um prego com um alicate e colocar na tomada. Assim, ó, eu não quero que vocês façam isso. Só quero que vocês tenham uma noção da ideia de isolante, tá? O que é isolante? Vocês não vão tomar choque porque vocês estão isolados, claro, né? Considerando que o cabo do alicate esteja isolado, né? Que não seja de ferro. Se for de ferro, sim, vão tomar choque. Mas vocês não podem, vocês mesmos botar o dedo ali, podem, mas vocês têm que estar isolados. Vocês não podem estar se encostando em nada, tá? Não podem estar encostando na parede, tá? Com uma mão na parede ou uma outra mão na, sei lá onde. Ou vocês não podem oferecer uma diferença de potencial. Se você estiver em cima de um tapete isolante, com uma bota isolante, certo? Num lugar seco, sem água, vocês não vão tomar choque. O choque é a corrente elétrica que passa pelo corpo de vocês. Vocês vão tocar no 220. O 220 volts o 220 volts é essa diferença de potencial, é esse potencial elétrico que tem ali. Então vocês vão ter, né, por exemplo, na tomada aqui alternada, vocês têm mais 220 menos 220, mais 220 menos 220. Quando estiver no mais 220, eu tenho um acúmulo de cargas ali. Ou uma falta de cargas de menos 220. Vocês me entenderam? Digamos que o mais 220 seja um acúmulo de cargas, tá? Tem bastante cargas acumuladas ali que o total deu 220 volts, tá? Essas cargas vão... Esse potencial elétrico, né, uma vez que vocês conectam ali, vai tentar sair dali e vai ir pro terra, porque o terra está neutro. Buscando o quê? Buscando a estabilidade. E quando está menos 220, porque é alternado, né? Mais 220, menos 220. Quando está menos 220, a corrente muda o sentido. Então, vai sair cargas do chão, tá? Vai sair cargas do chão e vão passar pelo corpo de vocês e vai ir até a tomada. É isso que acontece. Mais 220 menos... O que é mais 220? 220 alternado. O que é 220 alternado? 220 alternado é mais 220, ou seja, um potencial acima de zero, um potencial abaixo de zero. Um potencial acima de zero, um potencial abaixo de zero. Assim como um capacitor, se eu tenho um potencial acima, ou seja, se eu estou muito negativo, eu vou ter que aquele ponto tende a perder cargas. Mas agora, se eu estou com um potencial positivo, né? Mais 220 positivo, ele vai tender a receber, ele vai fazer uma força de atração de cargas muito forte. Independente se é atração ou repulsão, eu vou ter corrente. Não importa se é corrente porque tá com falta de elétrons ou se é corrente porque tá com uma quantidade muito grande de elétrons. Isso independe. O que é que tá chegando na sala aí? Samuel. Isso independe, essa diferença independe. O que importa é que eu tenha essa diferença de potencial. Aqui, então, voltando, eu tenho essa diferença de potencial, eu vou ter que essas cargas vão se armazenar aqui até que eu fique com 12 volts, ou seja, esse ponto aqui esteja no mesmo potencial elétrico que o positivo da bateria. Eles estando no mesmo potencial elétrico, ou seja, eu tenho a mesma quantidade de cargas nos dois pontos, tá? Tem a mesma quantidade de cargas no positivo do capacitor, na chapa metálica do capacitor, e no positivo da bateria. Mesma quantidade de cargas. Quando eu tiver a mesma quantidade de cargas, eu não vou ter mais diferença de potencial. Porque isso aqui, ó, esse espaço aqui tá vazio, não tem nada aqui. Isso aqui é um circuito aberto. Não é um circuito fechado. Essa corrente que está circulando aqui, a corrente que está circulando aqui, ó, ela não tá vindo pra cá. Não tá fazendo isso. Essa corrente que tá aqui, essa corrente aí, ela tá só circulando daqui pra cá. Daqui pra cá e daqui pra cá. Beleza, então eu carreguei agora, tá? Então sempre quando eu carrego, o que eu vou ter? Vou ter um campo elétrico, né? Linhas de campo elétrico do positivo para o negativo, né? Toda vez que eu tenho
diferença de potencial, né? Eu vou ter linhas de campo aqui, né? Vou ter linhas de campo aqui. Linhas de campo aqui. Linhas de campo aqui. Certo? Aí eu vou integrar essas linhas de campo. Quando essas linhas de campo me der aí uma diferença de potencial igual a da bateria, eu vou ter a pausa, né, na circulação de corrente. Eu não vou ter mais circulação de corrente. Mas agora quando eu coloco um material dielétrico ali no meio, difícil não ter uma foto melhor aqui. Não, é aqui mesmo. Quando eu coloco um material dielétrico, então ele vai polarizar certo? Ele vai polarizar. Aqui tá o meu isolante. Não é bem aqui, não. Não é bem aqui, não. Aqui só. Só aqui. Tá? Então aqui eu tenho meu isolante. Essa aqui... Ah, não. Tô rateando mesmo. É ali mesmo. Aqui é a região onde eu vou ter... Eu não tenho carga líquida, né? No net charge, né? Carga líquida. Tá? Então eu vou ter cargas aqui. Tá? Aqui tá o meu dielétrico. Então é um material isolante. Eu inseri ali dentro agora. Tá? Ele estava carregado. E eu inseri ali dentro um material dielétrico. Tá? Depois de carregado, eu coloquei esse material dielétrico ali dentro. Aí o que vai acontecer? Ele vai polarizar. Ou seja, que as moléculas ali vão... As moléculas desse material dielétrico vão tender a ficar... A parte mais negativa da molécula vai ficar mais perto da parte positiva do capacitor. E a parte negativa... E a parte positiva das moléculas, né? A parte positiva que está mais para um outro lado, né? A parte positiva das moléculas vão tender a ficar mais para a parte negativa do capacitor. De novo, a parte negativa da molécula, né, polarizada dentro desse dielétrico, dentro desse isolante. Dielétrico, isolante é tudo a mesma coisa. A parte negativa dessa polarização vai tender a ficar mais próxima da parte positiva ou da chapa positiva do capacitor. E a parte positiva da molécula, né, que está mais para uma outra região, mais para um outro lado, vai tender a ficar mais próximo da parte negativa desse capacitor. Que é o que está acontecendo aqui, ó. Vejam que cada molécula está polarizada, ó. Cada molécula eu tenho essa polarização. Ó, cada parte mais negativa está mais próximo da parte positiva. Cada parte negativa está mais próxima da parte positiva. E a mesma coisa aqui. Ó, podem ver, ó, toda a parte positiva da polarização, ela aponta para o negativo. Né? Vamos ver aqui. Ó. Toda a parte positiva, que é essa parte aqui, né? Essa parte aqui é mais positiva da polarização. Essa parte aqui também é mais positiva da polarização. Vejam que está sempre apontado para baixo, né? Sempre apontado para baixo. Sempre apontado para baixo, ou seja, está apontado para a parte mais negativa. Porque eu tenho um campo elétrico aqui dentro, né? Eu tenho um campo elétrico aí dentro. Esse campo elétrico originário desse acúmulo de cargas nas chapas está de baixo para cima. Tá? Ele está de baixo para cima. Tá? Tá de baixo para cima. Então, quando eu tenho essa polarização, eu vou ter uma região onde a carga líquida vai ser zero. Onde a carga líquida vai ser zero. Que vai ser essa região aqui, ó. Tá? Essa região aqui, minha carga líquida é zero, tá? Por que zero? Porque eu vou ter ali polo positivo com polo negativo, polo positivo com polo negativo, e no final tudo aquilo ali vai se cancelar. Tudo aquilo ali vai acabar se cancelando. Tudo aqui no meio vai se cancelar, porque eu vou ter um campo aqui mais pro menos,
Aí aqui eu também tenho mais, vai ser mais pro menos para cima. Aí mais pro menos para cima também. Aí mais pro menos para baixo. Aí mais pro menos para cima. Então aqui eu vou ter várias direções de campo elétrico sendo originárias aqui dentro, que vão todos se cancelar. Aonde que eu não vou ter cancelamento? Só na minha fronteira, só na minha borda. Na minha borda eu não vou ter cancelamento, né? Essa parte aqui, ó, não vai se cancelar com ninguém, ó. Essa parte aqui e essa parte aqui não vão se cancelar, certo? Percebam, aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Então, essa parte não se cancela, vai gerar linhas de campo assim, ó. De baixo para cima. Linhas de campo de baixo para cima. Linhas de campo de baixo para cima. Há várias linhas de campo de baixo para cima. Então essas linhas de campo que eu estou gerando de baixo para cima vão se contrapor com as linhas de campo do capacitor, da chapa do capacitor que eu tinha desenhado antes, que estão aqui, né? De cima para baixo, certo? Eu tenho aqui as linhas de campo do capacitor, das cargas do capacitor, né? Então percebam agora aqui que o meu campo elétrico total vai ser igual a um E1 menos um E2. Quem é E1? E1 é o campo elétrico que já estava aqui, né? Esse campo que já estava aqui. É o campo elétrico que já estava de baixo para cima com o capacitor carregado. Eu já tinha esse campo elétrico. Mas quando eu coloquei um dielétrico dentro, esse dielétrico polarizou, todas as polarizações internas se cancelaram, porém eu fiquei com a polarização resultante das cargas da superfície, as cargas mais da superfície, que geraram um campo elétrico contrário. Então, o meu campo elétrico total agora diminuiu, certo? Meu campo elétrico contrário diminuiu. Desculpa, meu campo elétrico total diminuiu. Então, se eu tenho um campo elétrico total menor, né, o meu campo elétrico total ficou menor porque eu coloquei esse dielétrico, o que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer com a minha diferença de potencial entre as placas? Se o meu campo elétrico agora é menor. O campo elétrico do centro ali, do... O campo elétrico total agora vai ser o que agora? Meu campo elétrico total vai ser reduzido, né? Ah, sim, sim. Tá, e o que vai acontecer com a minha diferença de potencial elétrico entre as placas? Se eu tenho um campo elétrico menor. Mas diminuir também. Vai diminuir também. Aqui, ó. Meu V igual a integral de A até B do meu EDS, né? E se diminui o meu potencial elétrico, o que a bateria vai fazer? Quando que eu tinha a circulação de cargas aí? Aqui no primeiro modelo que a gente fez. Quando que eu tinha? Quando a diferença de potencial não era 12 volts, né? Então o que a minha bateria vai fazer agora? Vai carregar mais o capacitor. Vai mandar mais cargas para o capacitor. Para compensar esse campo elétrico aí que está menor. Até que ponto ela vai mandar mais cargas? Até que novamente eu tenha
uma diferença de potencial elétrico igual à diferença de potencial elétrico da fonte, da bateria. Por isso que aqui no desenho eu tenho mais cargas aqui, ó. Podem olhar aqui, ó. Eu tenho mais cargas, ó. Ó. O que aconteceu aqui com a minha caneta? Ó. Agora eu tenho mais cargas aqui, ó. Mais cargas aqui nas minhas chapas, ó. Podem contar aí, ó. Tem bem mais cargas aqui do que aqui, ó. Ó. Bem mais. Porque a bateria teve que compensar, teve que mandar mais cargas, né? Porque ela sentiu que quando eu introduzi aquele dielétrico ali, o meu campo elétrico interno reduziu, obviamente, né? Porque ele se contrapôs, né? O campo elétrico da polarização se contrapôs ao campo elétrico das chapas. O campo elétrico líquido ficou menor e, consequentemente, eu tive que mandar mais cargas, né? Mais cargas. A bateria mandou mais cargas porque ela começou a enxergar de novo. Opa! A diferença de potencial elétrico entre essas duas chapas não é igual à minha diferença de potencial elétrico. Então, ela automaticamente mandou mais cargas justamente para ter essa igualdade novamente. Ter a igualdade de 12 volts na bateria e 12 volts no capacitor. Porque no momento que eu coloquei o dielétrico, caiu esses 12 volts. Caiu porque o meu campo elétrico caiu. A minha diferença de potencial elétrica está diretamente relacionada com o campo elétrico. Certo? Então a minha carga agora vai ser igual a Q0 mais essas cargas, né, do dielétrico. A permissividade relativa ou constante dielétrica é igual a Q dividido por Q0, que é igual a 1 mais QD dividido por Q0. Tá? Retornando ao capacitor, temos que a densidade de cargas na superfície é proporcional ao campo elétrico, ou seja, D0 é igual a ε0E. No caso de dielétrico, o deslocamento dielétrico é igual a D igual a εE. Tá? Então, o deslocamento dielétrico vai depender da constante dielétrica. Vai depender da constante dielétrica e vai depender do campo, da intensidade do campo. O que é esse deslocamento dielétrico? É essas polarizações, né? Essas polarizações ali internas que eu tenho. Quanto maior for o campo elétrico e o dielétrico, maior vai ser o meu deslocamento dielétrico. Certo? Na presença de um dielétrico, a densidade de cargas na superfície das placas de um capacitor também pode ser representada por D igual a ε0E mais P, em que P é a polarização ou aumento de carga devido ao dielétrico, certo? Ou seja, P igual a QD dividido por A. A polarização P pode ser entendida como um campo elétrico dentro do dielétrico, que resulta do alinhamento mútuo de muitos dipolos atômicos, com o campo externo aplicado E. A polarização P pode ser entendida como um campo elétrico dentro do dielétrico, ou seja, eu tenho um campo elétrico contrário, que se criou ali em razão dessa minha polarização. Eu estou tendo essa polarização, eu estou invertendo o sentido do meu campo. Se cria um campo elétrico invertido. Então eu vou ter exatamente essa situação aqui. Com a formação de dipolos, um campo elétrico contrário, EP, é o campo resultante entre as placas, é formado. Como D e Q são constantes, certo? Então eu vou ter que E igual a E0 menos EP. Ó, eu vou ter a polarização, vou ter cancelamentos internos, porém eu vou ter, né? Aqui eu vou aqui eu vou ter o cancelamento, né? Aqui eu tenho o cancelamento. Tudo isso aqui vai se cancelar. Mas esse mais aqui vai enxergar esse menos e vai gerar um campo elétrico contrário, né? Que vai se contrapor, né? Esse campo da polarização vai se contrapor com o campo do capacitor. E eu vou ter que o meu E aqui vai ser a soma dos dois.
como um tá no sentido contrário, eu vou ter que o campo elétrico líquido, o campo elétrico resultante final, vai ser igual a E0 menos EP. E se o meu campo elétrico líquido final é menor, eu vou ter que a bateria vai mandar mais cargas, tá? Mais cargas para aumentar novamente esse campo, para que a diferença de potencial entre essas duas placas seja exatamente igual à diferença da minha fonte. A polarização elétrica dos materiais não tem origem em uma única fonte. Os dipolos podem ser formados na estrutura a partir do deslocamento da nuvem eletrônica de átomos ou na reorientação de moléculas ou grupos de átomos no material. Então, essa polarização não é única e exclusiva do átomo, tá? Eu posso ter uma polarização molecular ou eu posso ter uma polarização dentro do próprio átomo, certo? Vai depender do tipo de material, do tipo de isolante que eu colocar ali, tá? Do tipo de ligação que tá sendo feita, tá? Vai modificar o tipo aí de polarização. Ocorre basicamente devido ao deslocamento da nuvem eletrônica em relação aos núcleos atômicos. Ocorre em todas as moléculas, tanto polares quanto apolares. Deslocamento eletrônico ocorre em alta velocidade. Polarização fraca e de reversão rápida. Então aqui eu tenho, né, uma polarização normal e quando eu aplico um campo elétrico eu vou ter isso aqui. Vou ter que a eletrosfera do átomo vai estar mais para um lado e o núcleo vai estar mais para o outro. Aqui eu vou ter um momento de dipolo. Momento de dipolo elétrico resultante desse fenômeno, desse deslocamento. Então eu vou ter aí, né, que o núcleo vai estar mais para um lado e os elétrons vão estar mais para o outro, gerando essa polarização. Polarização atômica ocorre devido à deformação das moléculas constituintes do material iônico, onde o campo aplicado deforma as moléculas através da força exercida sobre suas partes positiva e negativa. Ocorre em moléculas que são formadas por átomos com diferentes eletronegatividades, com ligações polares, polarização de maior magnitude e reversão mais lenta. Então essa reversão aqui é mais lenta, porque eu tenho uma polarização maior, mais forte, certo? Uma polarização atômica. E ocorre, né, em moléculas que são formadas por átomos com diferentes eletronegatividades. Polarização iônica, o campo distorce a rede. Polarização iônica, o campo distorce a rede. A, sem campo elétrico aplicado. B, com campo elétrico aplicado. Então veja que eu tenho uma distorção na rede cristalina dele, em virtude desse campo externo. Polarização de orientação. Ocorre em materiais polares que possuem dipolos permanentes, resultantes da própria estrutura do material. Este tipo de polarização possui magnitudes maiores e tende a diminuir com o aumento da temperatura. Os materiais que possuem polarização, mesmo na ausência de campos elétricos externos, são chamados de ferroelétricos ou ferromagnéticos. Não, desculpa. Ferroelétricos, tá? Não ferromagnéticos. Ferromagnéticos são os que possuem orientação magnética, de polos magnéticos, tá? A polarização total induzida. A polarização total induzida em um dielétrico pelo campo é a soma das polarizações eletrônica, atômica e de orientação. Então, P igual a PE, PI mais PO. Parâmetro importante quando a corrente é alternada. Relação entre tipo de polarização e a frequência do campo elétrico aplicado. Cada tipo de polarização possui tempos típicos para orientação e reorientação dos dipolos. Comportamento caracterizado pela frequência de relaxação, inverso do tempo de reorientação. Dipolo não mantém a mudança na direção de sua orientação quando a frequência do campo elétrico excede essa frequência de relaxação. Então, existe
Às vezes uma diferença ali, se eu tô com uma frequência muito alta, se eu tô com um material dielétrico exposto a um campo elétrico que varia muito rápido, às vezes eu não consigo, o material não consegue acompanhar essa variação do meu campo elétrico, certo? Eu tenho que ele relaxa, né, ou faz essa inversão da polarização de uma forma mais lenta que a variação da minha corrente alternada, né, em virtude da minha frequência. Variação de E com a frequência. Então aqui eu tenho um gráfico aí, né, dessas variações, né. Aqui eu tenho uma orientação atômica, né, eletrônica. Vejam que essas aqui são as mais rápidas, né. E essa aqui é um pouco mais lenta, a de orientação, né. Comportamento dos isolantes na prática. Os isolantes são empregados nas seguintes aplicações: isolamento de cabos de baixa tensão, isolamento de condutores em alta tensão, máquinas, transformadores e cabos de transmissão, isolamento de equipamentos e estruturas em médias e altas tensões, buchas, isoladores, espaçamento e isolamento de componentes em alta frequência. Então, tudo que eu preciso isolar, tudo que precisa de uma isolação, certo? Eu vou estar aplicando isolantes, uma vez que eles não permitem a circulação de corrente. Resistividade elétrica, ângulo de perdas. Quando uma tensão CA é aplicada entre dois terminais separados por dielétrico, a carga resultante é dada por Q igual a CV. E a corrente igual a I igual a dt de QDT. Tá? Beleza. Como existe uma queda ômica através da massa do isolante, haverá um comportamento da corrente que fica em fase com a tensão. Então, como existe uma queda ômica através da massa do isolante, haverá uma componente da corrente que fica em fase com a tensão. Beleza. A relação entre a componente resistiva e a componente capacitiva de corrente é conhecida como fator D, fator de dissipação, certo? Então aqui um breve cálculo aí desse fator de dissipação, né, da resistividade dielétrica, ângulo de perdas. Em muitos casos, ao invés de representar as perdas na forma de um resistor em paralelo, estas são representadas por um resistor em série, com o capacitor. O cálculo do fator da dissipação fica esse aqui. Isso aqui eu não vejo nós prolongar muito nisso aqui, tá? Aqui também o fator de qualidade, certo? Em que EA é a energia armazenada durante um período, EP é a energia dissipada no mesmo período e F é a frequência, P é a potência dissipada, tá? A equação acima pode ser reescrita em termos dos elementos do circuito equivalente série do capacitor, tá? Aqui são mais fatores, né? Quantitativos, qualitativos, né? Relação entre Q e D. Observe que o fator de qualidade é calculado exatamente da maneira inversa do fator de perdas obtidos com o ECR, pois Q é justamente o inverso de D. Uma importante aplicação prática do fator de qualidade é na medição da seletividade de filtros, pois como o fator de qualidade está relacionado à frequência de ressonância, ele pode também ser definido como Q igual a FR dividido pela variação da frequência, onde ΔF é a frequência onde a energia armazenada cai pela metade. Tá? Aqui alguns fatores aí para escolha aí de capacitores para filtros, né? Isso aqui eu não quero entrar muito nisso. Efeito corona, o que é? É uma descarga luminosa que resulta da ionização do ar em torno de um condutor quando existir um gradiente de potencial que exceda um certo valor crítico. A condução momentânea pode ser contínua, arco ou pulsada, faiscamento.
O efeito corona geralmente está relacionado a dois eletrodos assimétricos. Eletrodo pontiagudo, gradiente de campo elevado. Eletrodo plano ou de baixa curvatura, espalhamento da carga. Ou há dois eletrodos pontiagudos. Então eu vou ter aí esse efeito aí é um efeito luminoso, né? Quando eu tenho dois eletrodos aí que se aproximam com cargas distintas, né? Cargas diferentes, eu vou ter aí um efeito luminoso, tá? A aceleração dos íons pelo campo provoca um efeito de avalanche, ampliando a formação da corrente entre os eletrodos. O efeito corona pode ser positivo, ocorre quando no limiar do gradiente de potencial os elétrons são acelerados na direção do anodo, produzindo uma avalanche de elétrons. Uma nuvem de íons positivos é formada em torno do eletrodo, atuando como uma extensão do mesmo. Tá? Então aqui a gente tem mais ou menos o que é esse efeito corona, né? Negativo ocorre quando no limiar do gradiente de potencial grupos elétrons saem do cátodo produzindo pulsos de avalanches. As descargas estendem-se do cátodo até um ponto onde a ionização torna-se fraca. Além desse ponto, os elétrons são capturados pelas moléculas que seguem mais lentamente ao anodo. E mais algumas fotos, né? Efeito corona em linhas de transmissão também. Efeito corona. Considerações. Podem ocorrer em linhas isoladores ou ambientes controlados, usados em processos de fabricação. Isoladores são fabricados em formatos que minimizem o gradiente de potencial no ar em sua volta para evitar o efeito corona. Geralmente estão associados a esse efeito ruído audível, luminosidade, ruído eletromagnético, formação de gases, ozônio e amônia, né? Ruptura. A ruptura de um isolante é de natureza similar ao efeito corona. Ao invés de ocorrer na atmosfera que envolve o corpo isolante, ela ocorre através do material isolante. Isolantes cerâmicos, óleo isolante transformador, verniz ou de isolação dos cabos, né? Cada material possui sua especificação de limite de ruptura e sua aplicação é escolhida com base nesta característica. Então aqui eu vou ter uma ruptura, né? Ou seja, eu vou ter um valor máximo de potencial que eu posso aplicar, uma diferença de potencial, onde eu não vou ter circulação de corrente. Mas todo o material vai existir um valor, né? Um valor onde eu posso quebrar, né? essa constante, essa isolação dielétrica, né? Dependendo dessa minha diferença de potencial elétrico aplicada, tá? Então o ar aqui podem ver que ele tem uma constante bem alta, né? Mas como a gente sabe, uma descarga elétrica nada mais é que uma corrente elétrica que sai de uma nuvem e vai até, por exemplo, a Terra. E essa descarga, com certeza, é capaz de rupturar aí a constante dielétrica do ar. Aí aqui alguns valores, né? Alguma tabela com alguns valores de ruptura. E seria isso, tá? Pessoal, eu queria, nessa parte de isolantes, eu gosto de focar mais na parte de polarização, tá? A parte de polarização que eu acho que é mais importante vocês entenderem. Porque essa polarização ela é utilizada em capacitores, né? E o isolante, né, por si só, ele é um material que não conduz corrente elétrica, certo? Ele tem a camada de valência completa, ou seja, ele tem uma estabilidade eletrônica que faz com que ele não perca e nem receba cargas. O material isolante ele não tem elétrons livres vagando, né? Trafegando entre um átomo e outro, né? Eu não vou ter movimentações de cargas ali de forma arbitrária entre um átomo e outro, tá? Todas essas cargas estão estáticas no sentido de permanecerem no mesmo átomo, tá? Então, fiquem com esses conceitos que eu acho que são mais importantes da aula de hoje, tá? E deem uma estudada melhor aí para quem ficou em dúvida.
na parte de capacitor, na parte de entendimento ali de por que carrega, por que descarrega. Quando eu coloco um dielétrico no meio, por que eu vou ter mais acúmulo de cargas, né? Consequentemente, eu vou aumentar minha capacitância. Toda vez que eu coloco um dielétrico, eu aumento a minha capacitância, certo? Uma vez que eu tenho mais cargas envolvidas para o mesmo diferencial de potencial. O meu C é igual a QV, né? C é igual a cargas sobre V. Então quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tenho mais cargas acumuladas, a minha capacitância aumenta. Por isso que se coloca aí um dielétrico. Eu aumento a capacidade de armazenar energia em forma de campo elétrico. Quanto mais cargas acumuladas, maior vai ser essa energia armazenada. Certo, pessoal? Então, alguém ficou com alguma dúvida aí? Queria perguntar mais alguma coisa? Eu acho que não. Eu não, Bruno. Tá vendo? Então a gente fica por aqui, pessoal. Nos encontramos na semana que vem, tá? Eu tenho que ver como é que tá os trabalhos aí, se não tem que colocar mais um trabalho aí entre essa semana e a próxima. Acho que tem um para hoje, tá? Mas é trabalho, não é quiz. Quando é trabalho, tem mais tempo para fazer, tá? As instruções do trabalho ali eu coloco junto no corpo ali do anexo, lá no portal lá no Classroom, tá? Se não me engano, a gente tem um trabalho para botar hoje, tá? Deixa eu ver aqui. Ó, trabalho 2, aqui, ó, 30/6. Tá? Eu vou dar um tempo para vocês fazerem, né? Não vai ser de pouco tempo, umas 2 semanas, 2, 3 semanas. Mas eu vou deixar, saibam que eu vou deixar um trabalhinho hoje lá para vocês. Tá bom, pessoal? Então nos encontramos na semana que vem aí. Boa semana a todos. Até quarta que vem.